Te convido a abrir a palavra do Senhor juntamente comigo no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João 4. E nós iremos ler do verso 6 em diante. Glória a Deus. Aleluia. E estava ali a fonte de Jacó, Jesus, pois cansado do caminho, assentou-se assim junto da fonte. Era isto quase hora sexta. Veio uma mulher da Samaria tirar água. E disse-lhe Jesus: dai-me de beber. Porque os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. E disse-lhe, pois, a mulher samaritana: como, sendo tu judeu, me pedes de beber a mim, que sou a mulher samaritana? Porque os judeus não se comunicam com os samaritanos. Jesus respondeu e disse-lhe: se tu conheceras o dom de Deus, e quem é que te diz, dai-me de beber, tu lhe pedirias, e ele te daria água viva. Disse-lhe a mulher: Senhor, tu não tens com o que tirar, e o poço é fundo. Onde, pois, tem água viva? És tu maior do que nosso pai Jacó, que nos deu o poço, bebendo ele próprio dele, e os seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu e disse-lhe: qualquer que beber desta água, tornará a ter sede. Mas aquele que beber da água que eu lhe der, nunca terá sede, porque a água que eu lhe der, se fará nele uma fonte de água que salte para a vida eterna. E disse-lhe a mulher: Senhor, dai-me desta água, para que não mais tenha sede, e não venha aqui tirá-la. Amém? Meus irmãos, estamos na reta final deste mês de agosto, mês de setembro, e neste mês nós estamos falando sobre alegria. E até este momento falamos sobre a verdadeira alegria. Nós falamos também sobre a fonte da nossa alegria, e a fonte da nossa alegria é Cristo. Falamos sobre as adversidades diárias. Aleluia, glória a Deus. Obrigado, Natan. Falamos, irmãos, sobre as adversidades diárias, como lidar com elas. Falamos sobre como nós nos mantermos alegres. Falamos também sobre a alegria circunstancial deste mundo. E nós falamos a respeito dos parâmetros, da verdadeira alegria. Eu estou citando algumas das mensagens ministradas, tá, irmãos? E se nós pudéssemos compilar, resumir todas essas mensagens ministradas, é possível entender que a alegria de Cristo, de João 15, está relacionada a ter um relacionamento com Ele. Todas as mensagens vai convergir em um único ponto, que a nossa verdadeira alegria é um relacionamento com Cristo Jesus. O tema dessa mensagem é o Evangelho da metanoia.
E eu gostaria de fazer uma pergunta, para que juntos nós possamos, no decorrer desta mensagem, meditar e também responder. Como Cristo tem mudado as nossas vidas? O texto que nós acabamos de ler, um texto famoso, todo evento do louvor, é um dos textos mais usados para falar dos verdadeiros adoradores que adoram em espírito e em verdade. E aí a gente queima os versículos, né, pastor Tiago? Agora eles não têm mais recurso para falar sobre louvor. Brincadeira à parte, venha participar do curso de louvor e adoração, você vai entender um pouquinho mais sobre louvor e adoração. E essa passagem, clássica passagem da mulher samaritana que vai até o poço retirar água. E Jesus, ele está fazendo uma transição, ele está em viagem, saindo da Judéia para a Galileia. E se você abrir um mapa, você vai ver que no meio, entre essas duas cidades, vai ter Samaria. E o próprio texto também vai nos dizer que então Jesus, ele faz um desvio proposital para passar na cidade de Samaria. E de forma bem resumida, os discípulos em determinado momento, o texto diz que Jesus se cansa, Jesus senta, os discípulos vão buscar alimento, e no tempo que ele está sentado ali descansando, a mulher chega para retirar água no poço. E então nós vamos ver todo esse diálogo que eu acabei de ler. E de cara que nós podemos enxergar aqui, irmãos, nós percebemos que neste momento acontece um encontro libertador. O que está acontecendo aqui neste momento é um encontro libertador. E me permita trazer alguns pontos sobre este encontro, para que a gente medite. O primeiro ponto que eu quero destacar aqui, meus irmãos, é a respeito do privilégio de estar em Cristo Jesus. Se você observar o texto, a mulher, ela não foi até Jesus. A fama de Jesus, se você também pegar o contexto histórico, Jesus está saindo da Judéia para ir para a Galileia, porque ele começa a pregar e o povo começa a se converter. E os seus discípulos começam a batizar mais pessoas do que João Batista. E isso causa um alvoroço entre os judeus. E para evitar um confronto, evitar ali um choque, porque Jesus, o evangelho está se propagando, a fama de Jesus está espalhando, Jesus então, ele decide ir para outra cidade. Esse é o contexto. Então a fama de Jesus já estava se espalhando. Só que essa mulher não foi ao encontro de Jesus. De fato, essa mulher, ela estava seguindo a sua rotina diária de tirar água. E quando nós olhamos isso, irmãos, que muitos historiadores, teólogos, vão defender duas linhas teológicas aqui. A primeira delas é um desvio geográfico para tentar pegar o caminho mais curto, falando em quilometragem. E a segunda linha, a mais aceita, é que esse desvio ela foi proposital, porque o Senhor tinha algo para ser feito aos samaritanos. O Senhor queria alcançar aquela cidade. E sabe o que eu quero destacar aqui, meus irmãos? Humanamente, eu e você não podemos chegar até Deus. Esse é um dos tópicos e mensagens que eu mais prego. Talvez vocês estão cansados de ouvir o pastor Felipe falar a respeito disso. Que você não pode chegar a Jesus pelas suas forças. Você não escolheu estar aqui hoje. Não foi uma decisão sua de estar no culto hoje. Você não escolheu servir a Deus. Você não escolheu entregar a tua vida para o Senhor Jesus. Aos nossos olhos foi isso que aconteceu, mas não é verdade. Esse movimento sempre parte do Senhor para nós. Talvez como esta mulher, nós estaríamos indo todos os dias ao poço retirar água. Talvez a nossa rotina, ela seria mantida diariamente, até
que um dia nós tivemos um encontro com Cristo. E esse encontro não foi provocado por nós, mas sim por Ele. Encontro provocado pelo Espírito Santo de Deus. Você precisa entender, nós precisamos entender algo. É duro ouvir isso. O Senhor, Ele não precisa de nós. Nós precisamos dEle. Nós não encontramos Jesus para estar congregados. Jesus nos encontrou para nos dar vida e vida em abundância. Isso, irmãos, muda a total compreensão do culto. Isso irá mudar a compreensão sua, nossa, como igreja, de servir ao Senhor Jesus, do privilégio de estar nele. Você é um privilegiado. Você é um privilegiado de estar na presença do Senhor. É um privilégio servir ao Senhor. Segundo ponto que eu quero destacar aqui, a mulher samaritana, pela tradição, pela religião, ela jamais poderia ter tido esse diálogo com Jesus. Eu não vou me estender aqui, mas essa briga do judeu e samaritano é muito antiga. Ela vai vir lá da divisão do reino, lá depois de Salomão, quando o reino vai se dividir. Povo do sul, povo do norte. O povo do sul, 2 tribos, linha de Judá. Povo do norte, esse povo se mistura. Um povo vai para a Babilônia, o outro povo vai para a Síria. Lá na Síria, o povo da Babilônia permanece fiel ao Senhor. O povo que vai para a Síria, eles começam a se misturar, eles começam a se casar com os outros povos. Então o judeu deixa de ser um judeu puro e ele passa a ser um povo mestiço, um povo misturado. E daí começa então que o judeu, ele não aceitava mais esse judeu mestiço. Tá? Bem resumido. Então isso aí vai longe. Mas é algo que eles levam muito a sério. E o samaritano, para o judeu, ele é tido como um povo impuro. Entende? Não é uma rixa só assim para assim, não quero, não. Eles não se misturam, eles não cumprimentam, eles não falam, eles não dirigem a palavra. Nós não estamos no mesmo nível. Esse é o contexto dessa conversa. E sabe, meus irmãos, muitas vezes, quando nós chegamos na casa do Senhor, talvez pela nossa condição espiritual, talvez pela nossa condição moral, talvez pelo nosso dia, pelo nosso momento, pela fase, pelo ciclo na qual nós estamos vivendo, nós acreditamos que o Senhor, Ele não pode nos ouvir. Nós acreditamos que eu preciso terceirizar a minha oração, que eu preciso pedir, Mari, ora por mim, porque a minha oração não vai chegar aos céus. A minha condição, meu estado deplorável de ser humano, Deus, Ele não vai ouvir minha oração. O Senhor não está atento às minhas orações. E muitas vezes o culto, ele passa a ser um momento oportuno para eu encontrar alguém para orar por mim, porque de fato eu mesmo não oro, eu mesmo não me relaciono. Eu espero aquela oportunidade que muitos não gostam, porque não entendem que o pastor fala, dê a mão para o seu irmão que está do seu lado e ore com ele. É nessa hora que você fala, glória, eu achei que ninguém ia orar por mim hoje, mas por quê? Porque a sua oração não poderia ser escutada. Me permita destacar um ponto, irmãos. Jesus, Ele não se contamina com os nossos pecados. Jesus, Ele nos alcança da forma que nós chegamos. Parece muito simples do que eu estou dizendo, mas preste atenção. Quantos deixam de ceiar por isso?
Quantos deixam de orar? Quantos já não oram mais em línguas? Quantos abandonaram a prática de oração? 3 anos, 4 anos, por não se sentir digno, pelas suas falhas, estar carregando um fardo pesado, e isso tem neutralizado, isso tem calado a igreja. Na pandemia, o pastor Tiago pregou uma mensagem, eu nunca mais esqueci dela, que a pandemia nos obrigou a usar máscara, mas ao encerrar a pandemia, parece que o cristão continuou amordaçado espiritualmente, ele continuou mascarado. E só sabe a ilustração que eu estou dando. Você tentou orar de máscara, você começa a orar, você se engasga, né? Não dá para orar muito, então você começa a orar, a máscara aí dentro da boca, aí você puxa ela, aí você puxa para respirar um pouco, toma fôlego. Imaginou o Léo orando de máscara, 15 minutos sem respirar? Mas sabe, irmãos, isso é muito sério, porque a situação dessa mulher era uma situação de não estou sendo nem notado. Sabe que existe uma curiosidade nesse texto, um fato histórico, que existia água em Samaria, não justificaria ela estar indo ao poço, mas historicamente, os historiadores vão apontar que possivelmente essa mulher vinha sofrendo como se fosse um bullying, um castigo, uma prenda, que ela tinha que ir, era como se fosse um castigo, pela forma que ela estava vivendo. Você vai, o seu castigo é esse, vai lá, você vai buscar água. Era o castigo, era uma punição. Imagina que chegar lá no poço, encontrar um judeu, ela imaginou estar invisível, e neste momento ela recebe uma oferta. Ela recebeu a oferta da vida eterna, ela recebeu uma oferta para a salvação, ela recebeu uma oferta para ser saciada, uma oferta para ser farta. Só que Jesus não falava de uma ótica humana, Jesus falava de algo espiritual. Porém a mulher, ela estava interpretando numa ótica totalmente humana, ela estava numa perspectiva humana, e na perspectiva humana dela, ela vira para Jesus e fala assim: ô Senhor, dá licença, quem está com o cântaro de água sou eu, você não tem as ferramentas próprias para tirar água. Como você vai me dar de água de beber? Como você me oferece água para beber numa perspectiva que você não tem? Sabe, meus irmãos, muitos têm tentado entender o Evangelho numa perspectiva humana. Muitos têm colocado Jesus na parede e questionado como Ele vai dar a solução, como que Ele vai dar o escape, como que Ele vai operar a cura, como que Ele pode fazer. Porque a nossa ótica é humana, a nossa perspectiva é falha, a nossa perspectiva é temporal, ela é sujeita ao tempo. E aí nós caímos naquilo, está demorando muito, não vai dar tempo, eu acho que não dá mais, é irreversível. Meus irmãos, que o Senhor abra os seus olhos nessa noite. O Evangelho não é nunca enxergado numa perspectiva terrena. A oportunidade que Jesus tinha de pregar o Evangelho àquela mulher, Jesus oferta a vida eterna. No diálogo você vai ver que ela vai começar a ter uma conversa com Jesus, e em um momento ela grita eureka. Ela falou: opa, calma aí, se você está me ofertando uma água, e eu ao beber dessa água eu não tenho mais sede, me dê dela, porque eu não preciso mais vir aqui na fonte retirar água. Veja que ela aceitou
a oferta de Jesus sem entender o que Jesus estava falando. Quantos têm seguido Jesus sem ter a perspectiva ou a percepção real do Evangelho? Deixa eu te dizer algo, o Evangelho é custoso. Ele quer o teu coração inteiro, completo. Exige esforço, perda. Esse é o Evangelho. Eu sei que ao falar isso não é motivacional. Ninguém dá glória a Deus. Mas esse é o Evangelho. E ainda na perspectiva humana, ela ainda numa perspectiva totalmente terrena, para aliviar as suas dores. Presta atenção. Ela aceitou a proposta de Jesus para aliviar as suas dores. Amanhã não preciso mais beber água. Tranquilo, eternidade depois a gente resolve. A questão é o seguinte: amanhã eu não preciso vir buscar água. Quantos têm se chegado a Jesus numa perspectiva curta, míope? Miopia que é para curto, filho? É isso? Não, miopia que não enxerga perto, né? Está curta a vista? É isso? Eu não estou enxergando isso aí. É. Isso aqui não é miopia. Você entende? Quantas vezes nós chegamos para Jesus, aceitamos o Evangelho, mas numa perspectiva curta, numa perspectiva terrena, numa perspectiva de resolver as nossas dores, as nossas aflições, os nossos problemas. É lindo e maravilhoso. Uau! Vida eterna, rios de águas vivas, vida abundante. Aonde eu pisar, as bênçãos do Senhor estará, as bênçãos me acompanharão. Uau! No mundo tereis aflições, serão perseguidos, muitos apanharão, muitos morrerão, muitos perderão tudo, pai contra filho, filho contra pai, nação contra nação. Mas quem não estiver disposto a viver isso, não é digno de ser chamado filho de Deus. Talvez Jesus falou para essa mulher: calma, jovem gafanhoto, antes dela aceitar o convite de Jesus. Ele ofertou a água da vida, ela topou, me dê. E Jesus faz uma transição, preste atenção. Jesus faz uma transição na história. Ele pergunta assim: onde está o seu marido? O que tem a ver com a água? Aonde foi a água da vida? O que aconteceu com a água? O negócio era sede. Ele pergunta: aonde está o teu marido? Ela responde: eu não tenho. Assim, pois bem, porque o que você tem não é teu. Preste atenção. Antes de receber a água da vida eterna, antes de receber dessa água, ela recebeu um confronto. Antes de você receber sobre a vida eterna, você irá receber um confronto sobre quem você é. E esse confronto irá revelar tudo de mal em você, preste atenção. Este confronto vai revelar a podridão que há em você. Calma, não se assuste. Porque não tem como você ter um encontro com Jesus e fingir que nada aconteceu. Não dá para você ter um encontro com Jesus, beber da água da vida eterna e continuar numa vida deplorável. Por isso Jesus faz uma transição. Antes da vida eterna, você precisa renunciar a quem você é.
E essa mulher, ela foi verdadeira. Ela poderia contar uma história para Jesus. Ela poderia fazer um discurso bonito. Mas ela revelou quem de fato ela era. E nesse diálogo maravilhoso, que Jesus, numa ótica humana, presta atenção na ótica humana, ela está sendo afrontada, ela está sendo humilhada, ela está tudo suficiente para criar um caos, para cancelamento nos dias de hoje. Mas lá não, irmãos, nesse momento, ela se aprofunda nesse diálogo. Ela falou assim: vejo que tu és profeta. E aí ela vai para adoração. Ela falou: olha, nossos pais adoravam o Senhor aqui. E aí o Senhor vai ter aquele diálogo do louvor. Não importa, não é nem lá e nem cá. É chegado o tempo dos verdadeiros adoradores, adorem em espírito e em verdade. E sabe o que acontece com essa mulher? Ela sai correndo. Olha que papo de maluco, irmão. Estávamos falando de água. Falou do meu marido que eu não tenho. No meio do marido que não tem, nós estamos falando de onde é o culto. E no meio disso ela sai correndo. Ah, pastor, não é possível. Está escrito aí, ó. Ela corre. Sai correndo. Sabe o que ela fez? Ela largou o cântaro de água, Vinícius, e saiu correndo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Como começa esse texto? Ela foi fazer o quê? Buscar água. Essa era a necessidade dela. Como que ela volta embora? Correndo, sem água. Ei, quando você tem encontro com Jesus, o que é essencial para você perde o sentido. Aquilo que é essencial para você, aquilo que é terreno, aquilo que é necessário, perde o valor. E ela corre. Ela correu. Sabe para quê? Pelo amor de Deus, Mário, venha comigo. Ei, eu acho que eu encontrei Jesus. Não satisfeita, ela vai correr para o outro. Marcos, pelo amor de Deus, vem. Eu encontrei um maluco no poço. Ele revelou os meus pecados. Ela não correu e falou: olha, lá um profeta, e esse profeta nada. Não foi isso não. Não foi isso. Não foi. Ei, ele revelou sobre mim que eu sou pecador. Ele revelou meu estado deplorável. Ele revelou que eu não sou ninguém. Sabe o que eu aprendo aqui, irmãos? Quando você tem um encontro com Jesus, pouco importa os seus pecados. Os seus pecados vai ser para a honra e glória do Senhor Jesus. Você fala assim: com os meus pecados Ele me aceitou, vem que Ele vai te aceitar. Essa mulher, ela corre, fala de Jesus, fala da vida dela, e você guardando os seus segredos, você com palavras de vida, com testemunho de vida, não compartilha com ninguém. Não, pastor, mas se souber dos meus pecados, o que vão falar de mim? Quando nós falamos de Jesus, irmãos, que Ele cresça e eu diminua. Os seus pecados, eles vão glorificar o nome do Senhor Jesus. E sabe o que acontece? Irmãos, acabou a água, a história da água já foi embora. Todo mundo volta correndo, vai ver Jesus. Irmãos, eu não sei se vocês acompanham comigo. Essa mulher, ela foi marginalizada. Ela está indo sozinha buscar água longe, marginalizada, sem crédito. Ao voltar,
ela contagia a cidade. Sem nada, sem prova nenhuma, ela contagiou a cidade, pastor Tiago. Ao ponto de eles pararam o que eles estão fazendo para ir ver um suposto homem que ninguém sabe quem é. Ao chegar lá, eles testificam, ou seja, eles veem que isso é verdade. E eles chamam Jesus para passar um período com eles. Quem chama? Os samaritanos, o mesmo povo que não se senta com os judeus. Agora eles voltam, buscam Jesus e falam assim: fique conosco. E a palavra do Senhor nos diz que o Senhor ficou ali por 2 dias. Eu imagino o rebuliço, pastor Tiago, que virou naquela cidade. Imagina o Zé da quitanda, a dona Maria da padaria, virou uma bagunça. E no final a água, as suas necessidades vão desaparecer quando você beber da água da vida eterna. Não faz mais sentido. Deixa eu te fazer a pergunta que eu comecei essa mensagem: como o Evangelho tem transformado você? Tem sido um discurso bonito para que a gente se lembre, para que a gente poste no status, com todo respeito, a gente reposte podcasts, mande para o nosso devocional diário pelas manhãs, 5 horas da manhã, eis que é chegado o reino dos céus. Ou esse evangelho, irmãos, tem nos colocado de joelho. Esse evangelho, irmãos, tem quebrado o nosso orgulho. Esse contato com Jesus não se trata mais sobre nós. Dai-me de beber, Senhor, desta água, que eu não terei mais sede. Que o Senhor mude a sua percepção de vida. Pastor, o que isso tem a ver com alegria? Ah, meu irmão, eu não consigo ver ninguém testemunhando triste. Eu não consigo ver ninguém incendiando uma cidade triste. Eu não consigo ver ninguém falando de Jesus amargurado. Essa mulher foi impactada pelo olhar de Jesus. Essa mulher recebe uma carga tão grande de Jesus, de amor e de graça e de misericórdia, que ela colocou tudo a perder por Jesus. Você precisa entender isso, meu irmão. Não se trata do culto, não se trata de nós levantarmos as mãos e nos emocionarmos na hora do louvor, não se trata de nós cantarmos bonito, não se trata de nós sentirmos a presença dele aqui. Tudo isso vai acontecer, não é sobre isso. É sobre você ter as suas entranhas torcidas, os seus ossos quebrados, o seu orgulho despedaçado, a sua humanidade retirada de você, ao ponto que você não tenha mais vida, ao ponto que não faça mais sentido. Não é sobre o louvor, o quanto você vai gritar, não é o quanto você vai chorar, mas é o quanto esse evangelho tem te transformado, o seu olhar, a sua fala, as suas atitudes, o seu caminhar. É o quanto a raiva tem saído, é o quanto o ódio, a tristeza, a depressão, ela tem sido expurgada como um câncer. Porque esse é o poder do evangelho, quando entra em nós. Uma mulher sem perspectiva de vida encontra a única razão da vida: Jesus. Ele é a fonte da sua vida. Eu não sei o quanto você leva Jesus a sério. Eu não falo isso para te afrontar, não me entenda mal, por favor.
Mas eu me recordo de um testemunho da Kathleen Kuhlman, uma mensagem que ela vai ministrar. E ao subir ela fala assim: não entristeça o meu amigo Espírito Santo. E eu uso dessas palavras para vocês nessa noite. O quanto Jesus é importante para nós, o quanto nós vivemos Jesus, o quanto nós somos cristãos, o quanto o Evangelho tem nos transformado, o quanto nós temos bebido dessa fonte, o quanto esse nome mexe conosco, o quanto nós nos sentimos pequenos perto do nosso irmão, o quanto nós nos sentimos pecadores, falhos, incapazes. Eu falo, olha, ora pelo seu irmão, irmãos. É um sentimento de incapacidade, porque eu não posso, eu não consigo. Mas essa é a graça do Senhor Jesus, de encher os improváveis de poder do alto, para que esses improváveis impactem uma geração. Que o Senhor levante você para impactar uma geração. Menos de você, irmãos. Pense menos em você. Que doa em você. Que você chore por almas. Que você sinta as dores das almas. Essa é 5 anos. Só aqui nós somos filhos. E hoje eu escuto nos corredores algumas pessoas falando: pastor, o Senhor está me despertando para a madrugada. Algumas pessoas falam assim: pastor, a Débora pregou aqui quarta-feira, domingo, com sentimento de depressão, porque o mundo está perdendo as cores. Estamos se convertendo. O Senhor está nos destroçando, como um martelo, esmiuçando o ego do homem. Essa igreja não é nossa, essa igreja é dele. Ele é o Senhor da igreja, e Ele chama a igreja dele. Vamos orar? O quanto é importante Jesus para você. Ele bem grandão, e você bem pequenininho. Ele te carregando no colo. Ele suprindo as suas necessidades, mesmo que você não peça. Ele cuidando das suas dores. Seja contagiado, irmãos. Quando nós estamos cheios, nós somos contagiados e contagiamos. Que o Espírito Santo de Deus use a sua vida para impactar o trabalho, as pessoas que estão à sua volta, jovens e adolescentes, escola. Pare de ficar pensando em coisas alheias. Levante uma bandeira chamada Cristo, aonde vocês estão. Incendeia, irmãos, incendeia.